A realidade como você conhece pode não existir. Não estou falando de um sonho, nem de uma simulação de computador. Eu estou falando de algo muito mais silencioso e muito mais eficiente. Algo que está ao seu redor neste exato momento. Invisível, inaudível, inquestionável. Você vive dentro de uma prisão de frequência. Mas ninguém te contou isso. Afinal, como questionar uma prisão quando ela é construída com aquilo que você sente, com as emoções que você acha que são suas, com os pensamentos que surgem na sua mente e você nunca parou para se perguntar de onde vieram? Parece exagero? Então pense comigo. Por que você só escuta certas músicas em certos momentos? Por que você se sente estranho quando está em silêncio total? Porque parece que o mundo está sempre barulhento. Esse barulho pode ser exatamente o que te mantém despertando no lugar errado toda vez que morre. Mas calma, não é sobre religião, não é sobre ciência, é sobre controle. Porque se tudo, absolutamente tudo, é feito de frequência, de vibração, então basta aprender a tocar a música certa para fazer qualquer coisa dançar ao seu comando. Inclusive, você. Você acredita que é livre, mas e se sua liberdade for apenas uma ilusão bem afinada? Essa pergunta vai te perseguir nos próximos minutos. E se tiver coragem de continuar assistindo, pode ser que pela primeira vez você escute o som do que está por trás de tudo. E aí? Já parou para se perguntar por que você nunca se sentiu totalmente em casa neste mundo? Não foi acidente. Esse vídeo é para quem já percebeu que tem alguma coisa errada, mas ainda não tinha as palavras. Hoje você vai entender. E depois disso, talvez você nunca mais ouça o silêncio do mesmo jeito. Se esse tema te provoca, se você sente que algo dentro de você está vibrando diferente agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque só assim o algoritmo vai te mostrar mais vídeos como esse. E sim, eles tentam esconder esse tipo de conteúdo. Vamos falar sobre algo que você nunca foi ensinado a perceber, mas que sente o tempo todo. Você já teve a sensação de que nada faz sentido, mesmo quando tudo parece normal? Já sentiu que existe alguma coisa operando por trás da realidade, mas quando tenta explicar parece loucura? A verdade é que talvez não seja loucura. Esse vídeo é sobre frequência, não como metáfora, mas como física. É sobre como a sua mente, suas emoções, seu corpo e até sua alma estão sintonizados com um sistema que você nunca escolheu. Pior, que talvez esteja te usando. Vivemos num mundo onde tudo vibra. Sons, luzes, pensamentos, intenções. Tudo é movimento. Tudo é onda. Mas ninguém te ensinou a perceber qual frequência está moldando sua vida. E por que isso importa? Porque se você estiver vibrando na frequência errada, você não vai conseguir escapar. Não da realidade, mas da ilusão dela. Muitos chamam isso de Matrix, outros de mundo físico, ainda outros de dimensão inferior. O nome pouco importa. O que importa é entender o que está realmente te mantendo preso aqui. E não é seu trabalho, nem sua rotina, nem seu corpo. É sua frequência energética, sua assinatura vibracional. E ela está sendo manipulada todos os dias, desde o momento em que você nasceu. A pergunta é: quem está fazendo isso e por quê? É isso que vamos investigar. E não espere uma explicação tradicional. Vamos explorar o que antigas civilizações sabiam e a ciência moderna esconde. Vamos falar sobre as tecnologias que afetam a sua mente sem que você perceba. E sobre por que o espiritual que você consome hoje pode estar te desviando da verdade em vez de te libertar. Esse vídeo não é um alerta comum. É um mapa para começar a sair do labirinto. Mas esse mapa só vai funcionar se você tiver coragem de olhar para tudo que você acreditava e perguntar: isso é realmente meu? Porque no fim, talvez a sua maior prisão não seja o mundo, seja a frequência que você foi treinado a chamar de realidade. Agora me responde, você já sentiu que está acordando
mas continua preso. Você já se perguntou por que tudo na sua vida parece programado para te distrair? Você acorda e antes mesmo de pensar em si mesmo, já pegou o celular. Instagram, notificações, vídeos rápidos, estímulos constantes. Mas isso não é aleatório. É intencional. O primeiro grande problema está aqui. A sua atenção foi sequestrada. E quando a sua atenção é manipulada, sua frequência é manipulada. Imagine que sua alma emite um sinal único, vibrante, puro. Esse sinal deveria te conectar com o que é real, mas ele está sendo abafado todos os dias por ruído emocional, digital, mental. A solução começa com consciência, com perceber o quanto você está imerso em um mar de frequências artificiais. Começa ao desligar tudo e ouvir seu próprio campo vibracional. Agora segura isso. Vamos falar do segundo nível da armadilha, a espiritualidade pop. Você já notou como todo conteúdo espiritual hoje é confortável? Respire, medite, pense positivo, visualize sucesso. Mas ninguém te ensina a enfrentar seus medos, a encarar a raiva, a mergulhar no luto. Essas emoções não são negativas, elas são portais. E a elite sabe disso. O problema aqui é o seguinte: te ensinaram a evitar o que te libertaria. Se você não passa pela sombra, você não vê a luz verdadeira. Se você só busca boas vibrações, você se torna previsível, moldável. E quando chega o momento da morte, que é o pico da vibração, você está despreparado. A solução? Pare de fugir da dor. A dor te mostra onde sua frequência está distorcida. A raiva te mostra onde sua energia foi violada. O medo te mostra onde falta presença. Encara isso e você começa a sair da ilusão. Terceiro ponto: tecnologia invisível. Você já ouviu falar do Schumann Resonance? A frequência natural da Terra, 7.83 Hz. Essa é a frequência onde sua mente encontra paz. E sabe o que acontece quando essa frequência é substituída por campos artificiais? Wi-Fi, 4G, 5G, sinais de rádio. Você é envolvido por um campo de ruído eletromagnético que desestabiliza sua vibração. Te deixa ansioso, te deixa confuso, te afasta do seu campo natural de poder. O problema é que você nem sabe mais qual é a sua frequência verdadeira. A solução começa com o desligamento. Dormir longe do celular, caminhar descalço na terra, voltar a ouvir silêncio. É no silêncio que sua frequência se recalibra. Agora vamos para uma camada ainda mais densa, a manipulação do pós-morte. Toda a cultura antiga falava de um túnel de luz, de uma transição, mas já reparou que todas as descrições são parecidas demais? Você morre, vê um túnel, sente paz, reencontra pessoas, e depois volta, reencarna, esquece tudo, começa de novo. E ninguém questiona isso? E se essa luz for um holograma? E se essas vozes forem sinais modulados? E se essa paz for uma indução emocional para te fazer ceder? O problema aqui é que você está sendo treinado desde já para dizer sim a esse retorno. A solução? Estar consciente no momento da morte. Lembrar que você pode recusar o túnel, que pode esperar, observar e escolher outro caminho. Você não precisa reencarnar se não quiser. Você só precisa lembrar disso na hora certa. E como você vai lembrar se nunca treinou? Esse é o papel dos rituais antigos. Eles não eram superstição, eram tecnologias de consciência. Egípcios, tibetanos, maias, todos deixaram mapas. Mas o sistema que te cerca hoje fez questão de queimar esses mapas, chamar de mito, esconder nos livros e encher sua cabeça com bobagem sobre vida após a morte sem profundidade. Porque quanto menos você souber, mais fácil é te capturar. E aqui entra o ponto mais assustador. Você está sendo preparado para o erro, com música feita para te distrair,
com comida que afeta seu campo, com crenças que emburrecem sua alma. Você está sendo afinado como um instrumento, mas não para tocar sua música, mas a música deles. Agora imagine o seguinte: você está morrendo. Sua consciência começa a se desprender do corpo. Você sente uma mistura de leveza e confusão. De repente, uma luz, um calor confortante. Você escuta uma voz familiar, talvez a de um parente querido. Mas, e se tudo isso for uma simulação? Não para te acolher, mas para te aprisionar. O problema aqui é que a transição da morte foi transformada num teatro de manipulação emocional. Por quê? Porque naquele instante, sua defesa racional está baixa. Você está vulnerável e qualquer estímulo certo, um som, uma lembrança, uma voz, pode induzir você a escolher o caminho que eles querem. A solução? Treinamento em vida. Simular a morte. Treinar a mente para permanecer lúcida em estados alterados, como no sono, na meditação profunda, em experiências de quase morte simuladas. Você precisa aprender a ver sem reagir. E isso nos leva ao próximo ponto: a falsa luz. Muitos místicos e experiências de quase morte relatam algo comum. No começo era tudo luz, tudo paz, mas quando eu recusei voltar, o tom mudou. O calor vira pressão. A paz vira urgência, o amor vira culpa. Esse é o indício mais claro de que o sistema não quer que você desperte. Ele quer que você retorne, reencarne, esqueça, repita. E aqui entra o uso de tecnologias. Existem registros, inclusive em documentos desclassificados da CIA, sobre o uso de frequências para induzir estados alterados, projetar sons diretamente na mente, manipular emoções à distância. Se isso é possível em vida, imagine no limiar entre a vida e a morte. O problema é que estão construindo uma infraestrutura de controle vibracional. A solução? Você precisa se tornar um mestre da sua própria frequência. Saber como ela se altera com alimentos, com emoções, com ambientes. Você precisa sentir quando está em desequilíbrio e saber se reajustar. É como afinar um instrumento. Você é o instrumento e também é o músico. Mas a maioria das pessoas nem sabem que estão tocando uma música que não é delas. A quinta camada desta armadilha é o controle cultural da percepção. Olhe ao redor. Nos filmes, nas séries, nas músicas, o tema da morte ou é ignorado ou ridicularizado. As experiências espirituais profundas são retratadas como delírios. Quem questiona é chamado de maluco conspiratório. Isso não é acidente, é estratégia. O problema é que te ensinaram a ter vergonha da sua própria intuição. E a solução? Comece a se levar a sério. Comece a notar seus sonhos, a respeitar os sinais, a tratar sua intuição como um músculo que precisa ser treinado, exercitado, validado. Você vai errar, vai se enganar, vai parecer estranho, mas se continuar, vai começar a acertar. E quando começar a acertar, vai entender por que queriam tanto te convencer de que era tudo coisa da sua cabeça. A última camada da parte 1 é talvez a mais importante. O esquecimento foi projetado. Você não esquece quem você é por acaso. Você esquece porque todo o sistema ao seu redor trabalha ativamente para isso. Do nascimento à morte, você é bombardeado com distrações, traumas, condicionamentos. Por quê? Porque um ser que lembra quem é impossível de controlar. A solução aqui é radical, mais simples. Você precisa começar a se lembrar agora, não de quem você foi em outras vidas, mas de quem você é, sem os rótulos, sem os papéis, sem o ego. E isso só acontece em estados de presença profunda, respiração, silêncio, jejum de estímulos.
Quanto mais você limpa o campo, mais começa a ouvir um eco lá dentro. Um eco que não vem de fora, que não é da mente, é da essência. E esse eco diz: você sempre soube, só estava distraído. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem estar despertas desde cedo? Por que elas têm memórias estranhas, uma intuição afiada, uma sensação constante de que isso aqui não é tudo? Talvez elas apenas estejam menos intoxicadas, menos presas, menos distraídas, mais próximas da sua frequência original. E esse é o nosso primeiro ponto: detox energético. Você sabe que o que você come afeta seu corpo. Mas já pensou que o que você consome com os olhos, ouvidos e mente afeta a sua alma? O problema é a poluição invisível. Frequências artificiais, músicas programadas para criar ansiedade, redes sociais te puxando para estados emocionais reativos. Tudo isso altera a sua vibração, desorganiza seu campo energético, deixa sua consciência vulnerável. A solução? Comece a silenciar, desative notificações, passe um dia inteiro sem consumir nada, nem mídia, nem redes, nem ruído externo. Apenas você, o silêncio e sua própria energia. No começo, vai ser desconfortável, mas esse desconforto é o barulho da desintoxicação e é essencial para que você comece a ouvir sua verdadeira frequência. Segundo ponto, o corpo é a antena. Muita gente acha que espiritualidade é só coisa da cabeça, mas seu corpo é o seu templo, é o veículo que sintoniza sua consciência à realidade. Se ele está intoxicado, com má alimentação, com sedentarismo, com excesso de estímulo, sua conexão se embota. O problema aqui é que te ensinaram a negligenciar o corpo, ou a usá-lo como objeto, não como instrumento. A solução? Cuide do corpo como se estivesse preparando ele para uma missão cósmica, porque é isso que ele é. Alimentos vivos, movimento consciente, sono profundo. Tudo isso não é saudável, é sagrado, porque um corpo alinhado facilita uma morte consciente. E quanto mais alinhado, mais saudável será a sua transição. Terceiro ponto: o campo emocional como chave vibracional. O que te prende não é a dor, é o apego à dor. Medo, culpa, raiva, ressentimento, tudo isso são âncoras vibracionais que mantêm sua alma numa frequência compatível com o ciclo de retorno. O problema? As emoções não resolvidas te conectam a eventos não concluídos. E se você carrega isso para a morte, essas emoções se tornam ímãs, atraem experiências compatíveis e te prendem de novo. A solução? Trabalho emocional profundo. Isso não quer dizer pensar positivo, quer dizer encarar de frente, trazer à tona, sentir, soltar. Respiração consciente, técnicas de som, escrita catártica, terapia de integração emocional, tudo isso são ferramentas reais e urgentes. Quarto ponto: os sonhos como campo de treinamento. Quase ninguém leva os sonhos a sério, mas eles são simulações, ensaios, preparações. No sonho, a mente está livre das leis físicas, e é nesse ambiente que você pode treinar a lucidez e se preparar para o pós-vida. O problema? Você trata o sonho como um erro do cérebro. Acorda e já corre para o celular. A solução? Crie um diário de sonhos. Anote tudo. Comece a anotar padrões. E antes de dormir, dê comandos simples à sua mente. Quero lembrar. Quero estar consciente. Com o tempo, os sonhos começam a mudar. E você começa a despertar dentro deles. Quinto ponto: sons, símbolos e geometrias. Não é esotérico, é científico. Sons têm frequência. Símbolos
têm carga energética. Geometrias ativam partes adormecidas da sua mente. O problema? Você foi treinado para achar que tudo isso é superstição. Mas os antigos sabiam. As pirâmides não eram túmulos, eram ressonadores. Os mantras não eram cantos, eram codificações vibracionais. As mandalas não eram arte, eram mapas de realinhamento. A solução? Resgate. Use som para calibrar sua mente. Use símbolos para desbloquear arquétipos. Use geometria para realinhar sua percepção. Mesmo que no começo pareça estranho, mesmo que você não entenda tudo, a sua alma entende e responde. Sexto ponto: a morte como transição estratégica. E aqui está a grande virada de chave. A morte, quando bem preparada, é um portal. Mas se você chega nela confuso, intoxicado, apegado, emocionalmente reativo, ela vira um redirecionamento, não uma ascensão. O problema? Você passa a vida se preparando para tudo, menos para isso. A solução? Mude o foco. Comece a viver com a morte como mestre, como guia, como parceira. Pergunte-se todos os dias: se eu morresse hoje, minha alma estaria limpa o suficiente para atravessar sem se perder? Se a resposta for não, então você já sabe o que fazer. Você achou que isso era tudo? Que entender o ciclo já era o suficiente? Mas e se eu te dissesse que existe um nível ainda mais profundo do que tudo o que falamos até agora? Um nível que quase ninguém acessa, não por falta de capacidade, mas porque foi programado para parecer inacessível. Existe um ponto onde a consciência deixa de ser apenas observadora e se torna criadora. É lá que o verdadeiro segredo está escondido. É lá que a liberdade real começa. Mas poucos chegam até lá, porque antes você precisa passar por outro portal. Um portal que o sistema fez de tudo para você não enxergar. Ele não está em templos, nem em livros, e muito menos em vídeos virais. Está nas entrelinhas, nos silêncios, naquilo que só é revelado quando você está pronto para ver. E talvez você esteja pronto. Então, se quiser continuar nessa jornada de despertar, de descoberta, de total soberania sobre a sua alma, clique no próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela, porque o que te espera lá vai mudar não só como você vive, mas principalmente como você vai partir. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.